Olá, bem-vindos ao nosso canal Em Company. Hoje o nosso tema é direito empresarial e eu já estou aqui ao lado do nosso especialista Arnaldo Lázaro. Oi, Arnaldo, tudo bem? A gente sabe que o direito tem várias vertentes, né? Tem direito previdenciário, direito constitucional, administrativo, penal, civil. Mas existe esse relacionado ao direito empresarial. O que seria esse direito empresarial? Explica direitinho pra gente. É um direito que cuida das empresas, que acaba defendendo as empresas, é isso? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, de fato, o direito empresarial ele é pouco conhecido, né, do senso comum e também dos próprios advogados, né? Mas o direito empresarial é uma disciplina individualizada como todas essas outras que você citou. É uma disciplina que cuida dos interesses das empresas, de todo o universo empresarial e também dos personagens, dos investidores, dos sócios. É um direito muito específico, né, que tem que ser estudado como um direito à parte desse direito civil comum de entendimento de todos, né? Muitos empresários também não conhecem o direito empresarial. Acha porque tem um advogado atuando na empresa dele, ele já tem um advogado Que pode cuidar de empresarial. tudo. E muitas vezes o advogado está ali atuando na área trabalhista, na área civil, na área do consumidor, mas não especificamente no direito empresarial. Existe um código, né, para o direito empresarial? Existem normas específicas ou não? É uma resposta legal, é sim e não. Porque, veja só, nós temos um código ainda em vigor, Mara, de 1850. Veja só, né, na época do Império. Esse código, em parte, foi revogado, mas ainda segue em vigência as regras que cuidam do direito marítimo. Então, é um código comercial que está em vigor. Mas, atualmente, toda a parte do direito empresarial está dividida entre o Código Civil, o Código de Processo Civil e várias leis esparsas, mais ou menos umas 30 leis que estão aí gravitando no universo jurídico, que tocam os interesses do direito empresarial. Mas temos em discussão no Congresso Nacional, especificamente no Senado, um projeto de lei de 2013 que ele tem por objetivo unificar tudo isso, criar um código empresarial ou um código comercial. Mas tem que ter cuidado e muita atenção, porque se não for votado até 2026, ele vai ter que ser arquivado, porque tem uma regra legislativa que se um projeto passa muito tempo em tramitação e não é encerrado, ele vai ser arquivado. Então, é uma matéria muito importante a ser discutida no Congresso. Mas parece que não está sendo, né? Porque está ali, né, transitando, existe esse prazo, e é algo tão importante. Importante, mas mexe com muitos interesses, né? Então, você tem a academia, você tem a advocacia, você tem os empresários, e todas essas comunidades, elas trabalham de forma institucional dentro do Congresso, defendendo seus interesses, né? O que breca, principalmente? Eu acho que é um interesse institucional mesmo das classes, né? Tem uma corrente que defende que não deve ter um código unificado, porque é um direito muito aberto, e tem outra corrente que diz que não, que deveria ter um código único, como tem o direito penal, como tem o direito tributário. Eu sou a favor que tenha unificação, um livro único, onde qualquer empresário, qualquer estudante possa compilar seus estudos em um único código. Mas, de fato, é algo que tem que ser amadurecido. A justiça brasileira, ela está preparada para julgar esses casos de direito empresarial? Mara, com muito respeito ao Poder Judiciário, mas, sob meu ponto de vista, não. E eu falo isso com base em dados, né? A grande maioria dos tribunais não tem, na esfera do tribunal, na segunda instância, câmaras especializadas. E os valores são altos, os percentuais são altos. 82% não tem câmara especializada para a matéria de recuperação judicial, por exemplo, e falência. E 86% não tem câmaras especializadas da área de direito empresarial. Isso significa que todos os processos que sobem para ser julgados pelos desembargadores, eles são colocados em câmaras cíveis. Então, o magistrado, ele dificilmente vai ter uma especialização técnica que ele adquiriu ao longo da carreira em direito empresarial. Então, ali ele está julgando de uma batida de carro a uma briga societária ou um processo de M&A, de fusões e aquisições, de valores altos e complexos. Então, é difícil o ser humano conhecer todas as regras do direito brasileiro, né? E se você vai na primeira instância,
algo como também 80 e poucos por cento, 82%, não tem vara especializada de direito empresarial. E aí, Arnaldo, me surgiu aqui uma dúvida, tendo como base a sua segunda resposta, o meu segundo questionamento. Como julgar se não existem normas, se não existe esse código? As normas existem, elas estão espalhadas, né? Então, o estudioso do direito empresarial, ele tem que sair buscando todas essas normas, que todo dia aparece uma nova, né? E compilar os seus estudos. Então, o magistrado, ele se coloca numa situação de um desafio imenso. Ele está ali julgando, muitas vezes, um problema civil tradicional, um conflito de alguma natureza, e de repente chega lá na vara dele um processo de litígio societário, junto com um processo de M&A, de fusões e aquisições, valores imensos e complexos. Esse magistrado, ele não tem a obrigação de saber de tudo, né? E aí, por isso que eu defendo, o judiciário brasileiro não está preparado para as grandes causas. Só as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro. São 8 ao todo, né? 8 capitais já tem uma estrutura mais especializada, mas o restante do Brasil não. Quais são os principais desafios do direito empresarial aqui no país? Olha, nós temos aí mais ou menos, eu classifico algo como 5 grandes desafios. Você tem um desafio da relação público-privada, os contratos de concessões, de privatizações, onde você tem um direito privado empresarial e tem um direito público, né? E aí você tem que fazer a convergência disso, os interesses das empresas com o interesse social do governo. Você tem os novos modelos de contratos, onde você tem as novas empresas, como a startup, né? Com tecnologia vindo a toda hora, modificando as relações contratuais. Então, essa incidência da tecnologia é um desafio para o direito empresarial, compreender tudo isso. Você tem a insegurança jurídica dos julgados, ou seja, num estado julga de uma forma, no outro estado julga de outra forma, oriundo muitas vezes daquela não especialidade do juiz, do magistrado. A relação com os outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público pega uma ação de um empresário que está envolvido em um processo de improbidade, mas ele não entende o universo empresarial. Um promotor de justiça, ele é treinado para acusar, mas ele não é treinado para entender o que é um balanço empresarial, o que é uma negociação de M&A. Então, veja, ele está num ambiente desconfortável. Então, esses são os grandes desafios que nós temos e que só vai ser superado com muito estudo, muito debate e que a gente possa melhorar esse ambiente, especialmente do Poder Judiciário. Arnaldo, você explicou no episódio anterior que o direito societário é uma divisão do direito empresarial, mas como é que ele funciona? O direito societário, ele está contido dentro do direito empresarial, que junta outras disciplinas como recuperação e falência, a parte contratual, a parte cambiária, a relação de proteção de marcas e patentes, tudo isso está dentro do universo do direito empresarial. E o direito societário, ele é muito importante porque ele lida com as relações entre os sócios interna corporis e os sócios com a empresa. Então, o pessoal gosta sempre de fazer uma analogia com o direito familiar, né? A relação dos cônjuges. Então, no direito societário é muito isso, é muita relação dos sócios entre si com a empresa. E ele começa desde o nascituro da empresa. Então, quando você vai criar uma empresa, você tem que discutir ali qual é o modelo mais adequado para o estilo de negócio que vocês vão criar, se é uma SA, se é uma empresa individual, se é uma empresa limitada. Aí você vem a parte do funcionamento da empresa, os contratos que vão ser regidos, o seu contrato social, o seu estatuto. Você tem um instrumento extremamente importante que é o acordo entre os sócios, as regras que estabelecem para a convivência societária, isso é muito importante. Responsabilidade também, Arnaldo, dos sócios? A responsabilidade patrimonial, ou seja, até que ponto cada um vai ser responsável pelas suas obrigações, ações e omissões dentro da empresa. Você tem a parte do próprio litígio, então poderá ser que um sócio comece a se desgastar com outro sócio e isso vire um litígio. E quais são as regras que vai guiar essa discussão societária? Então, tudo isso está acompanhado aí das regras do direito societário. E tudo isso tem que estar em papel. A partir do momento que você cria uma empresa, você tem que colocar ali aquelas normas, aquelas regras.
É importante e é aconselhável, porque se você não coloca isso no papel, você vai para a regra geral que está lá no código. E a regra geral, muitas vezes, não é o ideal. Ela não consegue solucionar as questões da forma mais benéfica para as partes. E aí vai para a mão daquele juiz. Lembra que muitas vezes ele não é especializado no direito empresarial. Uhum. E aí você coloca a decisão do seu litígio societário ou entre os sócios com a empresa também na mão de um não especialista. Quando você poderia ter um contrato muito bem redigido e as regras estariam claras, né? Isso facilitaria para o julgador. Então, a sua orientação é a partir do momento, né, que vamos criar uma sociedade, eu tenho que deixar tudo isso muito bem escrito em um contrato registrado. Quais são as orientações? Isso. Era comum antigamente você abrir uma empresa e primeiro procurava um contador, né? Nada contra os contadores, muito pelo contrário, ele faz parte de um conjunto de assessoria empresarial. São extremamente importantes, né? Mas o contador ele não tem a habilidade de desenvolver um bom contrato social ou um estatuto de empresa. Então, é o advogado especialista no direito empresarial e societário que vai conseguir unificar os interesses das partes, né? O sócio A e o sócio B, eles têm que estar compromissados com aquele ideal. E isso, cada um pode exigir algumas coisas. E o advogado vai basilando ali aquelas questões até encontrar um contrato adequado, um contrato desenhado para aquela realidade. Não existe modelo padrão. Agora, é muito comum, você que está acompanhando aí, a gente também já deve ter escutado, né? Ter sócio é algo complicado. Qual é a sua opinião, Arnaldo Lázaro? Eu volto àquela analogia, né? Casamento é uma relação complicada, né? Mas o que sustenta um bom casamento é a relação de amor, a relação de transparência, de respeito. Também podemos falar assim na relação societária, né? O sócio ele tem que estar muito à vontade para ser sócio de uma outra pessoa. Não pode ser por obrigação, não pode ser só por interesse financeiro, porque essa sociedade ela vai passar por dificuldades. E aí, assim como na família, se você não estiver uma relação muito sólida, muito transparente, vai acarretar em litígio. E eu tenho uma grande filosofia, né? Os grandes negócios você não faz sozinho. Então, ter sócio é bom, mas tem que ter regras claras e o comprometimento das partes. Se não, vai dar problema. Quais são, então, aí os principais problemas, né, societários que ocorrem aí nessa dinâmica empresarial? Existe uma expressão chamada quebra da fex societatis, né? Que é a quebra da boa relação. Então, isso surge por diversas formas, né? Às vezes, uma má gestão de um sócio que é administrador, isso interfere naquela relação, vai gerando um desgaste. O desempenho da empresa, às vezes, gera o desgaste. Divergências de opiniões. Você tem uma opinião, o outro sócio tem outra opinião. E se as atividades e as competências não forem muito bem segregadas, o que cada um faz, vai começar a ter interferências, né? E alguém tem que ter um poder de mando, né? Alguém tem que dar a palavra final. Então, esse é um ponto. Aí você vai para outras questões de aspecto de ordem econômica e financeira. Quanto cada um vai ganhar? Como é a distribuição de lucros, né? Tem uma definição muito certinha, muito organizada, né, sobre isso, porque senão dá BO. Pois é, você tem aí, quando você tem a necessidade de chamar um novo sócio para participar da empresa, aí esse sócio agrada aos dois ou aos três que já são sócios? Ah, não agrada, gera desconforto. Quando você vai falar num processo, poxa, vamos vender a empresa, quanto vale essa empresa? Um acha que vale X, outro acha que vale Y. Às vezes eles não querem pagar por uma assessoria para dar um valor correto, isso gera também desgaste e conflito, né? E também quando há sucessão, por falecimento de alguns sócios ou por uma invalidez permanente, onde a família vem pleitear aquele direito das cotas societárias. Isso também pode gerar um desgaste. Então, a vida entre sócios é uma linha tênue do sucesso e do fracasso. Para isso, é bom que tenha uma assessoria empresarial para sempre estar acompanhando passo a passo essa dinâmica, né? E não deixar essa relação entrar num nível de desgaste que vai desaguar numa briga, né? Agora me surgiu uma dúvida. Qual é a diferença entre ser sócio de uma empresa e ser investidor? O sócio ele tem uma envergadura maior
perto da empresa, né? O que eu quero dizer, ele participa do dia a dia da empresa, ele participa das decisões, das reuniões, ele faz parte da gestão. E ele tem um compromisso que a empresa ela cresça ao longo do tempo. Já o investidor, ele é muito pragmático. Ele colocou X, ele quer que volte Y. Então, ele faz o investimento nas empresas, mas ele acompanha de longe, né? Essa é a característica básica. Tem vários tipos de investimentos, né? De investidores. Mas, em regra geral, a diferença é essa. O investidor ele fica mais afastado, não opina no dia a dia da empresa, mas participa, às vezes, de grandes decisões, até porque é o dinheiro dele que está ali para prover algum desenvolvimento. Mas, em tese, a grande diferença é o administrador, o sócio, ele tem obrigações e direitos e participa da gestão. E o investidor é focado no retorno financeiro da sua aplicação. Muitos esclarecimentos aí sobre direito societário. Você já deu aí algumas nuances, né, sobre empresa familiar. Empresa familiar é o tema do nosso próximo episódio. Então se inscreve no nosso canal e acompanhe tudo sobre o mundo empresarial. Não é isso, Arnaldo? Vou deixar para você pedir, né, para que as pessoas também se inscrevam no nosso canal. Mara, eu estou muito contente que o pessoal está acompanhando, está gostando do nosso conteúdo. Então compartilha esse vídeo, esse episódio que vocês estão assistindo com seus amigos empresários e sejam muito bem-vindos. E o tema do nosso episódio é empresa familiar. Arnaldo Lázaro vai dar explicações para a gente sobre o que é empresa familiar, qual é a definição, já que existem dados, inclusive do IBGE, que existem aqui no nosso país 90% desses tipos aí de empresas. Arnaldo, existe empresa familiar? Qual é a definição? Mara, parece desconfortante falar isso, mas empresa familiar não existe. Isso foi a grande mentira que inventaram nesse universo empresarial. O que existe são dois organismos separados, empresa e família. Eles não se confundem, né? Empresa é uma instituição organizada para gerar lucro. Família é um tabernáculo divino onde você convive com os membros da sua família. Mas quebra. Relação pai e filho, né? Mas quebra Irmãos. todos os conceitos que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem o pai como gestor principal, tem um filho como diretor financeiro, tem a mulher como diretora administrativa. Então, essa não é uma empresa familiar? Não existe tecnicamente, na legislação brasileira, até na legislação internacional, a figura da empresa familiar. Nós temos figura como a empresa, sociedade limitada, a SA, que é a sociedade anônima, e as empresas individuais. Isso de uma forma bem resumida. E não existe a tipificação empresa familiar. Agora, os grandes institutos de direito, de governança, eles trouxeram essa nomenclatura já há muitos anos, né? E para caracterizar uma empresa como familiar, eles dizem que tem que ter 2 ou 3 gerações num corpo de gestão da empresa que seja membros da mesma família. Mas veja só, Mara, quando você tem um pai, um filho, uma mãe, um irmão dentro da empresa, eles podem ser ou empregados ou sócios. Eles não são pai, irmão, tio, primo dentro da empresa. Porque se essa relação for confundida, essa empresa não vai dar certo. E aí, por isso que muitos consultores, eles trabalham isso, dizem assim, como fazer uma empresa familiar ter uma vida longeva. Porque eles ficam tentando sempre assimilar aquela relação de família dentro da empresa. Isso não existe. O que existe na empresa são sócios, investidores ou empregados. Então, tecnicamente, não existe. Não existe. E essa é uma maneira dos especialistas venderem mais, inclusive, os serviços deles, dizendo que eles vão salvar essas empresas familiares. É um mercado gigantesco, Mara, que movimenta milhões. Levantamos polêmica agora no nosso canal.
Movimenta milhões, mas é porque é uma retórica. A palavra da moda agora é narrativa, né? Então, é uma narrativa construída para um mercado, né, de venda de cursos, de venda de livros, de pós-graduação, de consultorias, de advocacia, né? Mas eu defendo a tese de que a empresa tem que ser trabalhada conforme a regra legal, né? E a gente vai discutir muito sobre isso aqui, Uhum. né? A relação, o que é a relação de dois irmãos e o que é a relação de dois sócios. Quando está tudo muito bem, os irmãos se tratam na maior harmonia do mundo. Uhum. Mas na hora do conflito, onde está sendo envolvido recursos financeiros, onde por trás de um irmão existe um casamento, uma esposa, um filho que está pleiteando seus direitos patrimoniais. Essa relação para a justiça, o juiz vai entender que são dois irmãos ou que são dois sócios. Então, assim, é uma cortina de fumaça construída para gerar um mercado que gera milhões de reais em cursos, em palestras, em gestão, em consultorias. Depois dessa sua explicação, me veio um questionamento. Então, quando surgiu essa empresa, né? Quando surgiu essa pessoa jurídica, vamos dizer assim? Tecnicamente, a gente chama da personalidade jurídica. Quem opera na área do direito já conhece que a personalidade jurídica é uma ficção, ou seja, algo criado que não existe no campo concreto. É uma ficção para separar a pessoa física da pessoa jurídica. E olha só que interessante, a primeira empresa, a primeira pessoa jurídica criada no mundo foi a Igreja Católica Romana, lá no século I depois de Cristo. Então ela trouxe a figura da personalidade jurídica justamente para dissociar a figura do Papa do patrimônio da empresa igreja. Porque todos os padres que iam se juntando às igrejas, muitas vezes trazia consigo algum patrimônio. Uma casa, um terreno, eram pessoas de grandes posses. E aquele patrimônio era de quem? Era individualmente daquele padre ou era da igreja como instituição? E dentro dessa discussão, o direito canônico, ele tipificou isso. E essa minha tese eu não estou sozinho, tem escritores, juristas renomados que defendem isso. Então, foi a Igreja Católica que trouxe essa figura da personalidade jurídica que nós conhecemos até hoje. Então, voltando agora à empresa familiar, porque fica batendo assim, tico com teco, aqui, Arnaldo, se a gente não pode designar como empresa familiar, qual seria a designação, então? Olha, lá nos primórdios, quando começou a unificação das pessoas na relação de trabalho, era comum, né, você ter união de membros da mesma família para poder gerar riqueza. Uhum. Então, na informalidade, nós podemos até aceitar uma união de membros da mesma família para produção comercial. Mas aquilo não é empresa. Aquilo é uma necessidade da família de gerar algum tipo de recurso, né? Agora, quando falamos de empresa, a figura é sócio. Você não escreve no seu contrato social, esta empresa é eu, meu irmão, meu pai e meu tio. Você escreve os sócios, A, B, C e D. E é assim que eles têm que se comportar, como sócios. Se não existe empresa familiar, qual é o risco de estarmos utilizando uma terminologia inadequada e errada? Isso é muito importante. E eu defendo que a maior riqueza do direito empresarial dentro dessa relação societária é a figura da personalidade jurídica. Isso significa que o quê? Se você quer criar uma empresa e você tem um valor patrimonial para investir, você vai segregar do seu valor pessoal, pessoa física, um determinado valor para colocar na empresa. Quando você tira da sua conta bancária, pessoa física, e coloca na empresa, integraliza como capital social, você está dizendo para o Estado que ele vai lhe dar a chancela de criar uma empresa através de um CNPJ, que o que você está colocando em risco é aquele valor inserido na empresa. O que você tem na pessoa física não importa, não é para se confundir. E aí a justiça, todos os seus credores, as pessoas que se relacionam com sua empresa, tem que ter isso muito claro. Então, quem é Mara, pessoa física, e qual é a empresa de Mara, quais são os atributos, as competências e o patrimônio que ela tem. Se você noticia em todos os jornais, em cursos,
que a sua empresa é familiar, que lá está seu pai, sua mãe, que é uma gestão de 3 gerações de família, o que você pode estar dando sinais num futuro litígio, numa necessidade de defender a empresa como pessoa jurídica separada, é que aquilo ali é um conglomerado familiar, onde existe a figura da confusão patrimonial. Coisas que é da pessoa física de Mara se confundem com o que é da pessoa jurídica da empresa de Mara. Então o juiz pode dizer, se eu não encontrei patrimônio na pessoa jurídica, e isso aqui não é uma empresa, é uma família, por que não ir na conta bancária de Mara e dos familiares dela? Então, veja, na hora que você defende que existe uma empresa familiar, você está abrindo mão do instituto muito forte que é a personalidade jurídica, que lhe dá o direito de dissociar o patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. E você está abrindo mão disso dizendo, não, tudo é a mesma coisa, é a empresa familiar. Então, entenda, para a defesa do empresário, ele não pode abrir mão da personalidade jurídica, porque senão ele está abrindo mão da maior riqueza da regra do direito empresarial. E as pessoas acabam defendendo muito, né, essa questão de empresa familiar e tendo como base, inclusive, grandes institutos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que afirma que 90% das empresas brasileiras são de empresas familiares. E isso tem a ver com esse mercado, tem a ver com algo que é crucial, que é o dinheiro. Isso, o dinheiro é que movimenta os interesses empresariais, né? Então é muito comum os empresários falar, não, eu tenho empresa familiar, são tantas gerações. Quando a empresa cresce muito, Mara, que ela abre capital na Bolsa de Valores, sai muito essa figura do dono, porque você abre para acionistas, colocar dinheiro naquela empresa. Então aí fica até mais claro que realmente não existe, nunca existiu a figura da família dentro da empresa. São os sócios, são os investidores, são empregados. Um pai, embora haja o instituto dentro do direito de família, de você afastar os direitos de um filho de alguns patrimônios em circunstâncias muito delicadas, mas na empresa, um pai pode mandar o filho embora. Mas como é que você manda seu filho embora da sua casa? É mais complicado. Né? Então, um dono de empresa, um presidente de empresa que não pode mandar um funcionário embora, isso não é empresa. Para o mercado aqui no país, é positivo ou negativo você se intitular como uma empresa familiar? Olha, eu não aconselho a nenhum dos meus clientes fazer uma divulgação no marketing da empresa, na apresentação institucional como empresa familiar. Que a gente vê muito, né, Arnaldo? Vê muito porque se gourmetizou essa questão da empresa familiar. Parece mais confortável, mais bonito, né? Dentro das regras do politicamente correto, você tem empresa familiar de várias gerações. Mas na hora que você precisa do instrumento de defesa para vários aspectos jurídicos, aquilo vai trazer para você uma fragilidade de defesa, de argumento. Então, quando você pega os litígios societários, quantas empresas ditas familiares não estão aí com brigas homéricas entre sócios e irmãos? Né, onde o pai patriarca, dono da empresa, faleceu, os irmãos já não se entendem e aí eles estão brigando. Mas perceba, eles não estão brigando como eles brigam na família. Eles estão brigando por dinheiro, por recurso, por patrimônio e que ninguém abre mão da sua cota societária, né? Então, aí você vê o direito empresarial atuando de maneira muito forte e muito clara. Então, assim, tem que escolher. Ou você lida com sua família ou você lida com a sua empresa. Arnaldo, a gente trabalha muito, a gente vai pensando também na nossa terceira idade ou melhor idade. Para isso, há necessidade desse planejamento, de como é que a gente pode proteger o nosso patrimônio. Então, quais são as suas orientações? Como é que eu posso proteger, né, aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu suei a vida toda? Essa é uma grande preocupação de todos os empresários, né? Eles têm em mente que ao final de uma vida de trabalho, o patrimônio dele tem que estar preservado. E ser empresário é uma atividade de risco no nosso país. Então, eles não podem deixar isso de lado. E o momento de pensar nisso não é no final da carreira, quando você já está na idade avançada. É quando realmente você está na construção do seu patrimônio.
Mas o mercado hoje tem divulgado muito essa questão da proteção patrimonial, usando apenas um dos mecanismos, que é a holding patrimonial, né? Mas ela é apenas uma das formas de você fazer a proteção patrimonial e nem sempre é a melhor. E aí, o que seria? Qual seria a melhor opção? Olha, não existe uma regra básica, né? A famosa receita de bolo que serve para todo mundo, todo empresário. Quando o empresário deseja fazer uma proteção patrimonial, a gente tem que fazer aí uma anamnese de todo o projeto de vida que ele quer, né? Desde a concepção da sua empresa, da sua pessoa, né, como indivíduo e os seus sonhos, né, que ele tem. Então, as primeiras perguntas que nós fazemos é qual é a idade que ele tem, como está o estado de saúde dele, porque muitas vezes a pessoa já está em idade avançada, tem uma doença já que vai levar ele a uma vida mais curta, né? A relação matrimonial, se ele é casado, se ele não é casado, em que regime de casamento ele fez o seu matrimônio, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, né? Qual o tamanho do patrimônio dele, né? Você tem outras questões, a estrutura familiar, se está envolvida dentro da empresa, as características, né, do seu patrimônio, se ele tem, além da própria empresa, se ele tem terrenos, se ele investe em joias, em artigo de luxo, fazendas. Então, eu tenho que conhecer tudo isso para daí, então, formular um projeto para ele, né? Esse empresário, ele é regional, ele é nacional, ele tem capilaridades internacionais. Então, veja, não dá para dizer assim, olha, vamos fazer uma holding patrimonial para você e está tudo resolvido. Isso não existe. E tem que saber também o motivo, né? O porquê dele estar procurando fazer esse planejamento. Isso. E, na verdade, basicamente, são três os grandes motivos. A questão da sucessão, quando ele está na idade avançada, ou ele já veio a falecer, e aí os herdeiros pensam nisso, né? Aí vocês têm a questão dos riscos pessoais ou empresariais. Às vezes você pode ter um funcionário público, né, que ele não tem um risco empresarial, mas ele tem riscos de outra natureza, né? Às vezes você tem um profissional liberal, um advogado, né, um médico, que não é empresário, mas também tem outros riscos pessoais. Então, é analisar os riscos. E o terceiro ponto é o planejamento para redução de tributos. Que a gente sabe que se nada for feito e aquele patrimônio for inventariado, você vai pagar um imposto muito alto para o fisco, quando existem mecanismos que você pode se utilizar de forma legal para não pagar isso, né? Então, três são os grandes motivos: risco, sucessão e questão de redução tributária. E você também precisa saber qual é o sonho do seu cliente. Pois é, veja bem, às vezes o empresário ou a pessoa, ele quer deixar herança, né? Ele tem essa filosofia, né, de construir muito patrimônio para salvaguardar a minha família, né, meus filhos, para poder os meus filhos e os meus netos ter uma vida melhor do que a que ele teve. Às vezes ele tem um planejamento de usufruir do patrimônio dele da forma mais confortável que ele queira, né? Às vezes ele quer dar uma guinada na vida, ele é um empresário, quer ser candidato a algum cargo público, e aí ele precisa tirar o patrimônio dele da exposição de risco, porque se você se torna uma figura pública, você não pode deixar o seu patrimônio exposto, né? Então eu preciso saber qual o sonho do meu empresário, né? Do meu cliente, para daí então desenhar um projeto personalizado para ele. Você falou um termo que é muito utilizado no mundo empresarial, mas eu acredito que a gente tem que deixar mais claro. Esse é o objetivo do nosso canal, é trazer as nuances e deixar claro e falar de maneira didática. Isso. O que é holding? A holding, ela teve o seu conceito até desvirtuado aqui no Brasil, né? Ela é um modelo de empresa que o seu objetivo principal é participar de outras empresas, é ter participação societária em várias empresas. Então, você pode ter uma figura chamada de holding de participações, onde você vai participar da empresa X, que é da área de combustíveis. Ou então você pode participar de uma empresa da área de moda. E você vai comprando pequenas cotas, né, de várias empresas. Então, às vezes, você é empresário, é investidor, você quer investir no agronegócio, na moda, na alimentação, na saúde, e você sai virando sócias de várias empresas, concentrada na sua única empresa. Então, isso é chamado de holding de participações. Ou você pode ter muitos imóveis,
e colocar todos esses imóveis dentro de uma empresa chamada holding patrimonial, Entendi. né? Ou você atua de forma de executar alguma atividade em várias empresas e você vai ter aí uma holding de operações, operacional, onde você de fato produz algum tipo de atividade. Isso é holding, né? Mas no Brasil o pessoal tem tratado a holding como uma fórmula mágica para proteger patrimônio. Mas existem outros, inclusive. Existem várias outras formas de você proteger. E a holding muitas vezes é a menos indicada. A gente tem contratos de doação. Isso, você tem os contratos particulares de doação, você tem o testamento que pode ser feito, seguros de vida, previdência É privada. indicado ainda hoje em dia, né? Eu acredito que com tantos investimentos, né? Opções de investimentos, previdência privada? É porque ela é imune a algum tipo certo de bloqueios. Então, se o seu dinheiro está aplicado numa previdência privada, a depender do litígio que você está enfrentando, ele não pode ser bloqueado. É diferente de pessoa física para pessoa jurídica, né? Porque a rentabilidade da previdência é tão baixa. Aqui a gente não está tratando do benefício financeiro. Gente, eu já estou pensando no dinheiro. Aqui a gente está tratando da proteção Da do proteção. patrimônio, né? Então, a previdência privada pode ser uma solução. Quando você tem um patrimônio muito elevado, você pode criar fundos privados de investimento. E tem outras formas mais complexas, né? Que aí envolve o próprio direito internacional, que são empresas offshore, fora do Brasil, né? E tem também o trust, que é uma outra figura jurídica internacional. Como é o nome, Arnaldo? Trust. Trust. Tá. É uma figura Explica. jurídica internacional onde você não aparece na linha de frente daquela empresa, você fica por trás. Para uma forma melhor ser compreendida, é como se você ficasse como sócio oculto. As pessoas não saberão que aquela empresa é sua e o seu patrimônio está alocado ali, né? No Brasil, isso não é regulamentado, mas no âmbito internacional, sim. Todos esses mecanismos de proteção, eles são, de alguma forma, fiscalizados, né, pelas autoridades públicas e precisam ser declarados aí para a Receita Federal. Existe alguma outra forma mais segura, vamos dizer assim, que nenhum governo consiga, de fato, pegar esse patrimônio? Isso. Para fazer um bom planejamento patrimonial, todos esses mecanismos que nós citamos, eles têm que ser colocados à mesa e construído uma boa estrutura, um pouco na previdência privada, um pouco na holding, um pouco de seguro de vida e adequar a melhor situação daquele cliente, lembrando qual o sonho dele, né, quais são as suas características. Mas existe sim uma fórmula que garante 100% de proteção, que são as criptomoedas, você investir em Bitcoin. Então, se você... Tem que saber investir. Pois é, mas é uma tecnologia que ela é 100% segura contra as autoridades que não podem expropriar o seu patrimônio. Mas tem riscos. Você tem um risco financeiro, né, de oscilações do valor do Bitcoin. Mas em termos de proteção patrimonial, se você vender todo o seu patrimônio e comprar a criptomoeda em Bitcoin, ninguém pode penhorar, ninguém saberá que você tem, você necessariamente não precisa declarar no imposto de renda. É orientado que faça isso, mas se você fizer isso no mercado internacional, as autoridades podem até saber que você tem Bitcoin, mas ela não consegue mandar uma ordem de penhora e bloqueio. Então, não consegue bloquear, né? Você não precisa pagar nenhum tipo de imposto, taxas, nada, se você quiser transferir esse Bitcoin para alguém. Então, imagine que você é um empresário, já está com a idade avançada, vende todo o seu patrimônio, compra Bitcoin, e na hora da sua sucessão, você não vai fazer inventário, você não vai abrir holding, você não vai fazer nada disso, que tem custo. Simplesmente você vai passar a chave da criptomoeda para o seu herdeiro e vai dizer assim, a senha é essa. Se você morrer, o seu filho vai continuar com patrimônio, sem pagar imposto, sem fazer inventário, sem abrir empresa, sem fazer nada. Conhece empresas, Arnaldo, né, que fizeram esse tipo de negociação? Vários empresários estão investindo em Bitcoin para proteção patrimonial e para poder ter a liberdade de transitar com o seu patrimônio no mundo inteiro, porque ele tem liquidez. Se você quiser vender o Bitcoin, você vende em poucos minutos, você transforma em dinheiro comercial, ou em real, ou em dólar, ou em euro. Então, assim, essa estrutura que nós falamos da holding patrimonial, ela já é algo do passado.
Mas se você abrir as redes sociais, todo mundo está falando de holding, né? Como se fosse a salvação da pátria. E pelo contrário, os órgãos, a justiça, as autoridades públicas estão de olho nessa transferência de patrimônio. Você tirar um patrimônio de um lugar, colocar em outro e tentar proteger e tentar fraudar um fisco, fraudar um credor. Então, tudo isso pode ser desfeito dentro de um processo judicial. E no Bitcoin, não. Se você transforma todo o seu patrimônio em criptomoeda, ninguém vai ter acesso nunca. Ninguém conseguirá penhorar, fazer nenhum tipo de bloqueio, porque ninguém consegue hackear essa moeda. Mas a necessidade de um especialista para poder passar, né, todas essas orientações. Isso é muito legal, sabe, Mara? Sob o ponto de vista de empresário, investidor, para fazer isso é muito simples. Você não precisa de advogado, você não precisa de contador, você não precisa de consultor. Basta você conhecer as regras da aplicação financeira do Bitcoin. Agora, é óbvio que a gente não orienta que as pessoas coloquem 100% do seu patrimônio no Bitcoin. É bom que o Bitcoin faça parte daquele planejamento do todo. Então, Mas que não seja o todo, tá, minha que gente? não seja o todo, né? Você pode abrir uma holding para colocar suas participações societárias, você pode ter um pouco nos bitcoins, você pode ter seguro de vida, você pode ter uma trust, você pode ter um offshore. Vai depender da envergadura da sua necessidade patrimonial e do seu estilo de vida e dos seus sonhos. Mas é engraçado que o Bitcoin veio para dar uma luz de proteção, digamos, de quase 100%, 99% de proteção patrimonial. Ok, então, Arnaldo Lázaro, muito obrigada, né, pela participação, né, foi muito bom, muito esclarecedor, né, a gente falando aqui sobre as defesas, né, das empresas em relação ao patrimônio. Então, obrigada mais uma vez, Arnaldo, lembrando que você que está acompanhando a gente, que gosta desses debates, desses temas relacionados ao mundo empresarial, então se inscreve no nosso canal e acompanha aí todos os nossos episódios. Nós já temos alguns aí, né, eu acredito que, quantos já, Arnaldo? Eu acho que já tem mais de 12 episódios aí no ar, né? Então, fiquem com a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos empresários, curta o nosso canal e com certeza você vai ter aqui conteúdo de qualidade, com transparência sobre o direito empresarial.